galera! Tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o ar-condicionado que a gente comprou para esse verão. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que ano passado, no verão do ano passado, eu reclamei bastante que tava muito quente. E aí esse ano a gente resolveu investir no ar-condicionado e muita gente lá no Instagram também me perguntou se a gente tinha gostado, quais eram as especificações, qual era a marca, então fiz um resumão aqui. Muita coisa eu vou ter que colar porque não vou lembrar de cabeça assim as especificações do ar-condicionado, mas vou contar tudo pra vocês aí, como que foi a instalação, como que, tá funcionando, se tá funcionando, se não tá funcionando. Então, é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, já nos ajuda aí deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal também. E é isso aí, bora lá pra mais um vídeo. Eu vou começar falando por que a gente resolveu comprar um ar-condicionado e vou dar aí pra vocês algumas diquinhas, de apartamento, no geral, O que acontece? Acho que a gente já falou algumas vezes, mas a Alemanha, países que são frios na maioria do tempo, eles têm toda a estrutura para que mantenha o calor dentro de casa. Então todos os apartamentos aqui têm aquecedor, tem calefação para, reter o calor dentro de casa para que a gente não passe frio. Então a gente tem torneira quente, a gente tem toda uma estrutura, Só que a gente pode imaginar que no calor ele vai ficar muito mais quente do que lá fora. A gente tem dias aqui que são extremamente quentes e aí por causa de toda a calefação, de toda a estrutura dos apartamentos e dos locais aqui, chega no calor e isso amplia assim de uma maneira gigantesca. Então dentro de casa fica muito mais quente do que às vezes a gente tem lá fora. Pelo menos aqui no nosso apartamento é assim. E aí o que acontece? O que agrava aqui pra gente? O que fez a gente comprar um ar-condicionado esse ano? Nós estamos aqui na Alemanha há 3 anos e a gente não tinha comprado até agora e esse ano a gente resolveu comprar. Por quê? A gente mora num apartamento que fica no último andar. Então a gente pega sol aqui em casa durante o dia todo, desde que ele nasce, umas 6 horas da manhã, até ele ir se pôr, que é mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde. Então ele bate diretamente aqui em casa o dia inteiro. Então pensa, se o sol já tá batendo aqui em casa, já vai ficar quente. Se a casa ela é preparada para reter o calor, vai ficar pior ainda. Então ano passado, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu reclamei muito, porque fez muito calor em alguns dias. Inclusive esse ano, o verão acabou de começar, mas teve um dia, algumas semanas atrás, que chegou a bater 37 graus aqui em Berlim. Então você pensa, 37 graus lá fora, com a casa retendo todo esse calor e a gente tomando sol o dia inteiro, aqui dentro ficou assim, impossível. Então como a gente já tinha, passado por isso ano passado, a gente sentou e falou, olha, a gente precisa resolver isso. E aí a gente resolveu comprar o ar-condicionado. Mas antes de falar do ar-condicionado em si, já vou aproveitar para dar umas diquinhas aí para você que tá chegando agora, que vai estar procurando apartamento ou que vai mudar de apartamento agora. Primeira dica, não pega um apartamento no último andar. É muito quente. Sério, pelo menos aqui pra gente é insuportável. Se a gente resolver se mudar, com certeza a gente não vai querer um apartamento no último andar. Outra coisa, se o seu apartamento tem cortina externa, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas aqui no nosso prédio a gente tem cortina externa e eu sei que é comum. No calor, durante o dia, deixe suas cortinas todas fechadas. Essas cortinas, elas ajudam pra barrar aí um pouquinho desse calor. Então a gente deixa todas as cortinas abaixadas aqui em casa, a externa, deixa todas as internas, as cortinas internas também fechadas. A gente tem uma cortina no quarto que ela meio que barra o calor também, na parte interna. Então essas são algumas diquinhas aí. Dito isso, dado essas diquinhas aí, vamos passar para as especificações do ar-condicionado em si. A princípio, a gente não queria comprar um ar-condicionado porque a gente vai usar ele aqui por no máximo 3 meses, 4 meses, porque como eu falei, o tempo de calor é curto, o tempo de frio é muito maior, então a gente vai usar ele por esse período do verão e depois a gente vai ter que deixar guardado pelo resto do ano. Então a gente não queria fazer a compra, a gente queria fazer o aluguel, porque também não é uma coisa barata, não é um negócio de 50 euros, é com valor um pouquinho elevado. Então a gente queria fazer o aluguel, mas a gente não achou, pra alugar assim na Grover, que é onde a gente costuma fazer os aluguéis, das coisas que a gente quer que são mais caras, e a gente achou numa
empresa especializada em ar-condicionado, mas o aluguel era 280 por mês. Então, entre pagar 280 por mês e pagar o valor que a gente pagou para comprar ele, a gente preferiu comprar. E aí a gente comprou um ar-condicionado da marca DeLonghi. O modelo dele é o PEC N82 EcoMobile com desumidificador de ar. E aí, já outra diquinha, né? O tempo aqui em Berlim já é bem seco. A gente sofre muito aqui com o nariz escorrendo, a garganta seca, nariz sempre todo machucado. Então a gente já sofre muito aqui porque o ar já é seco. Então uma dica que a gente dá, se você vai comprar um ar-condicionado, sempre deixa um umidificador também na sua casa, porque o ar-condicionado ele vai desumidificar, mas você não vai aguentar esse ar tão seco. Então é bom ter um umidificador para umidificar o ar, né? Para poder repor aí essa falta que vai acabar fazendo. E aí eu vou falar agora as especificações do ar-condicionado que a gente escolheu. Ele climatiza um ambiente de até 80 metros cúbicos, tá? Não são metros quadrados. O cúbico, ele é, né, a largura, assim, tamanho do local pela altura do local. Então, nossa sala aqui, mais ou menos, tem uns 40 metros cúbicos, né? São uns 20 metros. Vezes a altura, deve ter uns 40 metros. E já adiantando que ele funcionou super bem aqui na nossa sala. Ele tem a função de desumidificação de até 32 litros por dia. Ele tem 3 níveis de ventilação, né? Você pode deixar ele só em ventilador, pode deixar ele um pouquinho mais fraco, um pouquinho, né, mediano ali e uma ventilação alta. Ele tem um timer de até 12 horas e ele também tem um termostato embutido, né? Então, a gente sempre vê ali por ele mesmo quanto que tá a temperatura do ambiente aqui de casa. Lá fora tá 31, 32, aqui em casa a gente sabe que tá 24, 25 pelo termostato do próprio ar-condicionado. Ele tem controle remoto, né, que a gente consegue colocar os comandos dele ali, e tem o timer também que a gente consegue, por exemplo, à noite, para não ficar a noite toda ligado, porque chega uma hora que a gente acaba ficando com frio, né, porque a gente tá parado e tal. Então a gente pode colocar o timer ali, desliga em 2 horas. E aí ele vai funcionar, deu 2 horas ele desliga automaticamente. Ele tem a potência de 9.400 BTUs. Não me pergunte o que é BTUs, que eu não sei. Se eu achar, eu vou deixar aí pra vocês verem. Mas eu sei que ele fala que tem 9.400 BTUs. Ele tem um consumo de 0,9 kW. Outra coisa que vocês têm que ter em mente. Provavelmente, além do gasto que você vai ter para comprar o ar-condicionado, você vai gastar um pouco mais em energia. Porque querendo ou não, o ar-condicionado vai puxar mais a sua energia, vai, né, requerer mais aí. Então isso vai acabar resultando na conta de energia maior. Mas aí você tem que pôr na balança se vale ou se não vale a pena para você aí, vendo o valor geral. E um dos pontos que nos fez escolher ele também é que ele tem um gás refrigerador que é do R290 e ele é ecológico e ele tem um sistema condensado de reciclagem. Então essas são as especificações do ar-condicionado. A gente queria um ar-condicionado que fosse bom, desse conta aqui do nosso ambiente e que não fosse tão caro. Então a gente queria um custo-benefício aí que tivesse bons reviews e que o valor não fosse também aquela coisa estrondosa, porque a gente vai usar só por 3 meses e depois ele vai ficar parado. Então foi por isso que a gente escolheu comprar esse ar-condicionado. O valor dele era 699, a gente conseguiu um desconto, pegou por 419. A marca DeLonghi também é uma marca renomada e uma marca especializada em ar-condicionados. Tem ar-condicionados que são muito mais caros do que esse que a gente comprou, mas a gente não achou nenhum que fosse mais barato, que fosse bem avaliado. Então esse a gente achou ali do tamanho legal, que ia funcionar legal aqui pra gente, com valor bom, como eu falei, a gente pagou 419. E aí vamos pra parte trabalhosa, né? Não pra mim, porque eu fiquei só dando apoio moral aqui pro Rafa e pro Felipe, mas teve uma boa parte trabalhosa aí, que foi a parte da instalação. Os apartamentos aqui do prédio, a maioria das janelas também são portas. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente não tem janela curta. Todas as nossas janelas são portas e todas elas abrem. Então, a gente teve que fazer ali uma proteção, né? Porque tem que fazer uma barreira e colocar ali o cano de exaustão, né? Vou tentar explicar mais ou menos o que foi que os meninos fizeram. A nossa primeira tentativa foi colocar um negócio de plástico, eu não sei se é bem plástico, mas é um tampão de plástico que a gente achou na Amazon, que tem um zíper no meio, que era para colocar, né, o cano de exaustão ali e fechar o zíper, deixar só o coisa. Só que o que acontece? As nossas janelas são gigantes e esse
esse produto, né, essa cobertura da janela, não sei como que é o nome desse raio, essa redezinha que a gente colocou ali, ele não cobriu a janela toda. Então não ia adiantar, porque o ar-condicionado ia tentar, né, congelar aqui, gelar o ar aqui, refrigerar o ar, e ia vir vento de fora do mesmo jeito. Então não ia resolver o nosso problema. Então essa foi nossa primeira tentativa, a gente viu que não ia dar certo. E aí, nosso vizinho e amigo aqui, o Felipe Roya, do BR Berlim, falou que lá na casa dele ele fez assim. Ele comprou uma placa de acrílico, fez, né, o buraco do cano ali, exato, e colocou o cano de exaustão, né, para poder levar o ar para fora. Foi isso que eles fizeram. O Rafa, ele teve que comprar 2 placas de 1,20 por 70. Teve que ser 2 porque uma só não ia dar, então eles emendaram as 2 placas acrílicas com parafuso, eles parafusaram ali. Vou deixar as imagens aí pra vocês verem. E fizeram um buraco também pra encaixar o cano de exaustão. Quando o ar-condicionado vem, ele vem com todas as pecinhas ali pra você poder fazer esse encaixe. Ele vem em peças de formas diferentes, dependendo da sua janela, mas o nosso jeito aqui foi esse. A gente tinha também a preocupação com as nossas gatinhas, porque como eu falei, a gente mora no último andar, é bem alto, e a janela daqui, ela tem que ficar aberta agora, né? Porque só tem um acrílico tampando, e aí a janela fica o dia inteiro aberta para o ar-condicionado poder funcionar. Então a gente precisava de uma coisa que fosse mais resistente para que as gatas não, sei lá, rasgassem com a unha ou tentasse atravessar de algum jeito. Então a nossa solução foi essa, colocar o acrílico. Claro, gente, que a gente tem que ter na mente que não vai funcionar que nem aqueles ar-condicionados do Brasil, que chega a 16 graus dentro do local. Não vai acontecer isso, a potência não é a mesma. O nosso ar-condicionado é um ar-condicionado portátil, então ele não vai fazer, né, deixar super gelado, mas ele cumpre com o propósito dele. E pra gente foi isso que a gente levou em consideração. Outra coisa muito importante, não esqueçam de ler o manual de instruções do ar-condicionado. Como eu falei, ele tem um gás, então pode acabar sendo muito perigoso. Você tem que ver quanto tempo de espera você tem que ter para poder movimentar o aparelho depois que você desliga ou depois que você recebe ele na sua casa. O nosso tem rodinhas, mas sempre que a gente desliga ele, a gente espera um tempo para depois mexer ele de lugar. O cano dele também é bem flexível, então você consegue ir mudando ali. Se a gente quiser mudar de janela também, tirar daqui e colocar lá no quarto, a gente consegue, mas tem que ler aí o manual de instruções para que não tenha nenhum problema, né, não aconteça nenhum acidente. Outra coisa também muito importante aí, que na nossa experiência acontece, é tentar deixar as portas da casa fechada, né, para que faça esse isolamento e possa refrigerar aí o ar, resfriar o ar. Sempre que a gente tá com o ar condicionado ligado aqui em casa, a gente não abre a porta de saída sem antes fechar a porta do corredor, porque ele pode dar uma pressão muito forte, né, porque tá vindo ar lá de fora, pode dar uma pressão muito forte, a gente tem até medo de estourar o acrílico pela pressão. Então sempre que a gente vai abrir a porta de fora para receber alguma coisa ou para sair, a gente fecha a porta do hall, né, da casa, para depois abrir lá para não dar essa pressão. A mesma coisa é as janelas, as portas da sacada. Sempre que a gente vai abrir uma porta para sacada, para ir para sacada, a gente ou desliga o ar ou fecha a porta do quarto e sai pelo quarto, para não dar essa pressão aí. Outra coisa que é meio óbvio, mas não custa falar, é deixar todas as janelas da casa fechadas, né? Como eu falei, a gente deixa todas as cortinas fechadas e também as janelas. A gente não abre nem a lateral ali, porque senão o ar não vai funcionar de nada. E agora eu vou falar a nossa avaliação desse ar-condicionado, desse modelo em específico. Pra gente tem funcionado super bem. Como eu falei, não é aquela coisa que vai deixar o ambiente em 16 graus. Mas, por exemplo, teve um dia aqui no mês passado que a gente teve 37 graus lá fora. E dentro de casa a gente não sentiu nem um pouco disso. Aqui dentro de casa tava 24, 25 graus. Então tava bem mais habitável do que se a gente tivesse sem ar-condicionado. Lá fora estaria 37, aqui provavelmente estaria 39, 40. Porque ficaria muito mais quente. Então, pro nosso ambiente aqui, nossa sala, tem funcionado super bem. A cozinha, como é integrada, também sempre fica geladinha.
Se a gente mantém a porta do quarto aberta, que tem conexão direta com a sala, o quarto também fica bem geladinho, a gente consegue aproveitar, consegue dormir tranquilamente. Então, tem a nossa aprovação? Tem. Ele funciona super. Nosso ambiente aqui de casa, eu acho que tem, junto com o quarto, deve ter uns 60 metros, 55 metros, talvez. Mas com a porta aberta do quarto, a gente consegue deixar bem confortável, assim. Ali perto da onde tá o ar-condicionado, claro que ele fica bem mais gelado. Já teve dias que eu fui atrás da minha mantinha pra me cobrir, porque ali ficou geladinho. Então, se você tá procurando aí por um ar-condicionado, o ambiente da sua casa, o tamanho da sua casa aí é mais ou menos esse, a gente recomenda sim. É um bom custo-benefício. Lembrando que vai ter o aumento no custo aí da sua energia, né, da sua conta de energia. Ele tem, né, o consumo de 0,9 kW, usando durante 8 horas por dia. O custo adicional da energia vai ser de 40 euros por mês. Isso é inevitável, gente. Qualquer ar-condicionado que você comprar vai ter um custo adicional aí na sua conta. A gente colocou isso na balança também, mas pra gente meio que não era uma opção, assim. A gente não ia conseguir ficar bem aqui durante todo o verão sem o ar-condicionado, porque é realmente muito quente. Então a gente compensou as duas coisas aí, viu que valia a pena. E como eu falei, são só 3 meses de verão, né? Logo a gente vai acabar desligando, vai acabar guardando. Então pra gente compensou bastante. De contra dele, a gente não tem muita coisa. Que a gente percebeu, pelo menos aqui em casa, é que como ele puxa o ar, né, faz essa pressão de ar, tá vindo um cheiro ruim de esgoto do banheiro, né? Tanto que essa semana eu fui lavar o banheiro, joguei espuma ali no ralo e o ralo ficou subindo as bolinhas assim de espuma por causa de toda essa pressão de ar e tal. Então ele acabou deixando o nosso banheiro muito fedido. Tá com cheiro de esgoto, mas todas as coisas têm seus prós e contras, né? Mas fora isso, gente, tem funcionado super. O acrílico transparente foi super legal, porque as gatinhas ainda conseguem ver lá fora, porque elas adoram ficar olhando a janela. Então super funcionou pra gente também. Então essas são as dicas, essas são as nossas recomendações. A gente aprovou sim o ar-condicionado, tem super funcionado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu ou o Rafa vai responder aí pra vocês. Mas é isso. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal também pra nos ajudar. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.